essa já é a nossa quarta aula. Muito bem, gente, estamos na nossa quarta aula. E hoje, o que a gente vai ver, pessoal? Hoje vamos ver uma coisa bem legal. Tenho que admitir pra vocês, hoje a aula tá bem top. Então vamos lá, hoje a gente vai ver sobre frases. Mas a gente não vai ver simplesmente só simples frases. Eu vou ajudar vocês a fazer frases. Sim, vocês vão aprender hoje a como fazer umas frases. Eu vou mostrar umas coisinhas bem simples, porém vocês podem fazer um monte de frase. Simples, mas vocês vão conseguir, tá bom? Então chega de blá 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 e bora pra aula. Então tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar as frases aqui, né? Como sempre em todos os vídeos, as frases sempre vão aparecer aqui. Mas antes de eu explicar qual é o sentido dessa frase, praticamente a partícula, né? Que a gente vai ver as partículas que a gente vai ver, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar uma figurinha aqui, né? Uma figura, uma imagem que vai estar mostrando o que eu quero dizer, né? O significado do que eu quero dizer. Para que assim, quem sabe vocês conseguem entender melhor como usar essas gramáticas. A primeira partícula que a gente vai ver é essa. I, 아니면, 가, tá? E, gente, é para quando você vai usar com palavras que terminam em batim. Aquela palavra que tá, aquela consoante que estiver em batim vai tomar o lugar do i, tá? E o ga é com palavras que terminam em vogal. Então, essa gramática aqui, gente, ela é usada para quando a gente quer enfatizar, deixar bem enfatizado quem é o sujeito daquela nossa frase. Sim, quem é o sujeito da nossa frase, tá? Quem é que tá fazendo isso, né? Quem é a pessoa que faz isso, tá bom? Quem é a pessoa que faz isso? Tá, então para dar um exemplo, vamos ver essa frase aqui e a imagem. Então, que nem nesse exemplo aqui, nessa imagem. Aqui, quem é que está bebendo a água? É o gato ou é o cachorro? É o gato, certo? Como aqui na imagem, é o gato que está bebendo água. Então, quem é o sujeito da nossa frase? O gato, tá? Para vocês entenderem melhor, sempre quando a gente, no português, a gente coloca o a, o, né? A mãe, o gato, o dia, a irmã, o professor. Sempre quando a gente quer falar isso, né, com esse a ou o no começo, praticamente é quando a gente vai usar essa partícula aqui quando for traduzir para o coreano, tá? Então eu quero falar o gato, né? O gato aqui, tá? Então o tópico é isso, quando você quer falar quem é o sujeito dessa frase. Quem é o sujeito dessa frase? A gente vai ver mais isso ao decorrer desse vídeo aqui, tá bom? Esperem aí. A próxima partícula que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. É o ou 는. Mesma coisa que o yoga. É para palavras que terminam em batim, que aí você coloca o batim no lugar da bolinha, né, na hora da pronúncia. E o 는 é para palavras que terminam com vogal, tá? E para quando a gente usa essa partícula ou 는, então, essa daí é uma partícula de tópico. Como assim? Qual é o tópico da sua frase? Qual é o assunto da sua frase? Sobre o que você quer falar? É praticamente isso para quando você usa. Para entender melhor, pode perceber essa frase mais como uma frase de comparação. De comparação. Então, por exemplo, você quer falar que hoje você tá bem. Hoje, né, nesse dia aqui, em comparação aos outros dias atrás, eu não estava muito bem. Mas hoje é o dia que eu tô legal. Então, é quando você coloca esse 는, porque esse é o tópico da sua frase. É essa parte que você quer enfatizar, tá? Então, tenta entender esse como uma parte, tipo, qual é a parte que você quer enfatizar? Qual é o substantivo que você quer enfatizar daquela sua frase? Para outra pessoa saber sobre o assunto, né? Qual a parte que você está enfatizando daquela sua frase. Deu para entender um pouquinho? Então tá, calma que a gente vai entender melhor ao decorrer dessa aula. Próxima partícula que eu quero mostrar para vocês é essa. É o e o 를. Para palavras que terminam com consoante, 를 para palavras que terminam com vogal, tá? Isso já é para os pegaram já essa parte, né? Então tá, essa partícula a gente usa para o seguinte, pessoal. Para quando a gente quer falar qual é o nosso objeto da frase.
Tipo, quem é o objeto da nossa frase? Qual é o objeto, qual é a palavra que está na nossa frase que sofre a ação? Não deu para entender? Tenta entender assim, ó. Quando você usa ser, quando você está preparando sua frase, tenta fazer a pergunta. Qual é o objeto que sofre essa ação? Por exemplo, vamos ao exemplo que a gente falou lá no começo. O gato bebe água. Aqui a frase em coreano. 고양이 물 마시다. 마시다 a gente conjuga e fica 마셔요. O gato bebe água, tá? Então, pra gente entender melhor, aqui a imagem também. Pra gente entender melhor, a gente quer usar essa partícula 를, né, de objeto, pra você falar quem é o objeto, quem é que sofre a ação dessa frase. Então, prestando atenção, o que o gato bebe? Água. Então, água é o nosso objeto da nossa frase. É a água que está sofrendo a ação que o sujeito está fazendo, né? É a água que sofre a ação de beber, tá? Então, quando você estiver fazendo uma frase assim, e você quer colocar esse ou tenta pensar, né? Fazer essas perguntinhas. O que sofre essa ação? Você pega aquele verbo que você usou e fala... O que acontece nessa frase, né? Qual é a causa disso, né? O que está acontecendo? Essas coisinhas, qual é o objeto que está sofrendo a ação, né? Que eu estou fazendo, tá? É dessa forma. Então, vamos usar de novo esse mesmo exemplo. 고양이 물 마셔요. Vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Então, eu quero falar que o gato bebe água. Sobre que pessoa eu quero falar? O gato. Então, nesse caso, a gente vai usar a partícula do i, porque quem que a gente quer falar que tá bebendo água? É o gato. Então, ele é o nosso sujeito da nossa frase. Então, 고양이가, ok, essa parte já foi. 고양이가, ok. E o que o gato bebe? Água. Então, a gente usa a partícula 을, né? No 물, junto com 물, que é água. Então, 고양이가 물을 마셔요. Pronto, já fez a primeira frase. O gato bebe água. Quando você quer falar de uma forma de comparar, tipo, o gato bebe leite e o cachorro bebe água, porque o cachorro não pode beber leite, o gato bebe leite. Então, o que você vai usar? Em vez de você usar esse 고양이가 para falar que o gato bebe leite, tá sendo mais uma coisa de comparação. Porque você vai fazer uma comparação. O gato bebe leite, mas comparando com o cachorro bebe água. Tá bom? Então, nesse caso, já que você tá, tipo, fazendo uma comparação, você vai usar ou 는, tá? Então, 고양이는 우유를 마셔요. 근데 강아지는 물을 마셔요. É isso, tá? Vamos entender melhor essa forma vendo mais frases, ok? Então vamos lá. Eu tenho que passar essas 3 gramáticas juntinhas para vocês, gente. Por quê? Porque essas 3 gramáticas é como se elas fossem... Como que eu posso falar? Um combo. Elas são um combo. Porque para você fazer uma frase, você vai precisar dessas 3 partículas juntas. Então, por isso que eu tô tentando já mostrar essas 3 partículas para vocês de uma vez, né? As 3 já de uma vez. Porque assim vocês já vão saber como usar elas, tá bom? Então, como eu falei, vamos ver um outro exemplo. Então, vamos lá. Vamos usar as 3 partículas juntos, ok? Vamos usar as 3 partículas juntos. Se ou não, só 2, né? Que a gente pode dar uma tirada, ou às vezes usar i, ou às vezes usar só o mas ok, beleza. Então vamos nessa fotinha aqui nessa imagem, tá? Aqui, isso daqui é o quê? É um homem ou uma mulher? Um homem. Homem em coreano é 남자, tá? 남자. Então aqui é a frase 남자, né? 남자. TV, né? Que é TV, né? TV. 보고 있어요. 보고 있어요. Está vendo, tá? Está vendo. Tá fazendo essa ação de ver, ok? Então, eu quero falar que o homem vê TV. O homem vê TV. Então, nesse caso, que partícula eu vou usar com 남자?
Vou deixar vocês se escreverem aí um pouco e aí eu falo. Se eu quero falar que o homem vê TV, né? Eu estou falando que é o homem, né? O homem ver TV. Então eu vou usar a gramática 이오가. 남자가, o homem, né? O sujeito da frase é o homem, tá? Então o homem vê TV. 남자가. E quem é que tá sofrendo a ação de ver? O que o homem tá vendo? TV, né? TV. Então, TV, se não me engano, acho que é assim que fala TV em coreano, tá? TV. TV é o televisão, tá? Televisão. Então, TV, o homem está vendo ele, né? Tá vendo o TV. Então, que partícula vai na palavrinha TV? Qual que vocês acham que é? Tenta fazer a perguntinha. O que o homem está vendo? O que está sofrendo a ação de ver que o homem faz? Isso, a gente vai usar 을 ou né? Porque é o objeto. Qual é o objeto da nossa frase? É a TV. Por quê? Porque é a TV que tá sofrendo a ação de ver, né? A pessoa tá vendo a TV. Então, esse é o nosso querido, maravilhoso objetinho, a TV. Então, nossa frase vai ficar dessa forma. 남자가 TV를 보고 있어요. O homem está vendo TV. Ok? Agora, nosso próximo exemplo é esse daqui. Nessa imagem aqui, a gente vê aí umas pessoas, né? Tentei dar uma juntadinha pra fingir que é tudo da mesma família, tá, gente? Mas ok, então a gente tá vendo o quê? Que tem várias pessoas que estão fazendo, mas a gente vai focar nessa pessoa aqui que está com o círculo em volta, tá? Então, essa é a frase que a gente tem que colocar as partículas. É 저 공부하고 있어요. A gente não vai colocar i ou ga, porque não quero falar que eu sou o tópico da minha frase, né? Que 저 é eu, então eu não quero falar que eu sou o tópico da minha frase. Mas então, o que será que eu vou falar? Tipo, essa pessoa aqui que a gente tá mantendo foco, ela tá o quê? Estudando, certo? Ela está estudando. Mas em comparação às outras pessoas, só ela estuda, né? As outras pessoas estão fazendo outras coisas. Então, nesse 저, a gente simplesmente coloca o ou 는. Já que termina em vogal, a gente coloca 는. Então, 저는 공부하고 있어요. 저는, eu, em comparação às outras pessoas, né? Eu estou estudando. Tá? Tipo, minha mãe tá lavando a louça, minha irmã tá dormindo, meu pai tá vendo TV, mas eu, ou melhor, pode até ter esse sentido, enquanto a mim, estudo. Tá? Então, esse não é isso, é mais no sentido de você querer enfatizar que quem é o tópico dessa frase. Eu sou o tópico da minha frase. Eu estou estudando. 저는 공부하고 있어요. Ok? E uma coisa para vocês entenderem melhor disso. Ó, seguinte. 이오가, eles ficam só com pessoas, né? Pessoas, objetos, coisas que podem ser um sujeito. Tá? Coisas que podem ser sujeito de uma frase, né? O seu tópico da sua frase, né? Só com isso, tá bom? Mas o ou 는, eles podem ficar com várias outras coisas, sério. Eles ficam com várias outras coisas, tá? Várias outras coisas. Eles podem ficar com pessoas, eles podem ficar até com tempos. Tempos eu digo, tipo, hoje, ontem, amanhã, até os dias da semana, essas coisas assim. Porque esse não, ele só tá enfatizando aquela palavrinha, né? Ele enfatiza aquilo. Que nem nos outros exemplos que a gente fez, né? Você tá enfatizando aquilo com as outras coisas, né? Daquilo lá mesmo, tá? E mais uma coisa, yoga, ele... E outra coisa, yoga, ele é usado só uma vez numa frase. Só uma vez. Já o 는 e o eles podem ser usados, podem repetir eles. Não repetindo, tipo, numa mesma palavra, né? Com significados parecidos, mas com significados diferentes. Que nem você não vai falar 저는 엄마는 갔어요. Eu e minha mãe, né? Saiu, 갔어요. Não, você não pode falar 저는 엄마는.
Porque você tá falando, você tá enfatizando duas pessoas. Isso não pode, né? Não pode fazer isso, motel. Mas, e se você quer falar e enfatizar outras coisas que não são palavras, tipo, não são a mesma coisa, tipo, você não vai enfatizar duas pessoas na mesma frase, ou você não vai enfatizar dois tempos na mesma frase, tipo, você pode simplesmente falar 언제, ontem, 언제, 친구는 나에게 언제 친구는 나에게 언제는 친구는 나에게 mensage를 보냈어요. Ontem meu amigo mandou uma mensagem para mim. Então eu usei o 는 em 언제, que é ontem, ontem, tô falando que foi ontem, não foi hoje, não foi anteontem, foi ontem. E tô falando que o meu amigo, não tô falando que foi minha mãe, minha avó, outra pessoa, não. Foi o meu amigo que mandou uma mensagem pra mim, tá? Então você pode simplesmente fazer isso. Você pode fazer, que nem na frase que a gente viu, do 저는 공부하고 있어요. Você pode falar simplesmente 오늘은 저는 공부하고 있어요, tá? Então você pode usar dessa forma, tá? Usando esse 는, só que em palavras que transmitem coisas diferentes. Tá bom? Deu pra entender um pouco? Eu espero que sim, tá? E esse ou ele pode ficar em objetos, né? Objetos como a gente viu, tipo TV, e vários tipos de coisinhas assim, de objetos mesmo, tá? Tipo carro, computador, caderno, essas coisas que, como fala, que não são vivas. Isso, esqueci a palavra, mas essas coisas que não são vivas, né, gente? Mas você também pode usar esse para falar sobre coisas vivas, né? Para você se referir que foi aquele objeto, aquela coisa que sofreu a sua ação. Tá bom? Deu para entender? Que nem nesse exemplo. O exemplo do amigo. 언제는 친구를 봤어요. 언제는 친구를 봤어요. Ontem eu vi o meu amigo. Por que o 를 tá em 친구, sendo que 를 é coisa de objeto? Porque qual é o objeto da frase? Lembre-se sempre da pergunta. O que você viu? Quem você viu ontem? O seu amigo. Tá? Então é por isso que o 를 está em 친구. Então o 를 também fica em pessoas, essas coisas, né? Coisa que sofre a ação, né? Tipo, o que você faz para aquela coisa, tá bom? Quem você viu, o que você comeu, aonde você foi e tralala assim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido melhor essa partezinha aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tô explicando assim uma coisa bem de cima, mas tentando explicar assim bem por cima, mas de uma forma entendível, que vocês conseguem entender melhor, tá bom, gente? Outra partícula que eu quero mostrar pra vocês é essa, é a partícula E. O que funciona esse E? Simples. Você respondendo essa pergunta. Antes de responder essa pergunta, de eu falar a pergunta, vejam essa imagem aqui. Processaram essa imagem? Visualizaram essa imagem? Vocês provavelmente conseguiram entender essa imagem? Conseguiram? Agora tentam me falar, né, o que está acontecendo nessa imagem. Tenta falar a frase através só dessa imagem. Não tem nenhuma frase, nada. Tenta só fazer a frase com essa imagem. Provavelmente você deve ter feito a frase e você deve estar falando. A criança, né, ou a pessoa, tanto faz assim, tá indo para a escola. Onde ela tá indo? Pra escola. Na escola. Então é isso que essa gramática E significa. Ela usa dessa forma. Para você falar para onde você tá indo, qual lugar que você vai. Ah, tô indo na escola, eu tô indo pra casa do meu amigo, eu tô indo pro shopping. É isso, né? Tipo, de onde você veio? Eu vim da casa da minha avó, eu vim do parque. É isso. Sem segredo, gente. Então, essa gramática E é para quando você quer falar o lugar onde você esteve ou para onde você vai.
é simplesmente usado isso para você falar a sua localização, tá? Ela não tem segredo, é só falar a sua localização, tá? E também outra coisa, esse e pode ser usado tanto para a sua localização, né, o lugar, né, para você falar o lugar onde você estava, mas ela também pode ser usado com tempos. Tempos, mesma coisa que eu falei do nun, né? Nun. Ontem, hoje, amanhã. Ontem, né? Tipo, ontem, hoje, amanhã. Semana, mês, ano, esses negócios assim de tempo. Você também pode usar esse e para se referir a esses negócios de tempo. Agora vamos ver duas frases que envolvem essas duas coisas, de localização e de tempo desse e para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver essa imagem aqui, gente. A gente tá vendo uma mulher e um lugar, que é Pyongyang, o hospital. Então vamos ver aqui nossa frase. Oma Pyongyang 갔어요. Então a gente vê que a gente vai usar também alguma daquelas primeiras partículas que a gente viu no começo, tá? Então eu tô falando que quem é aqui que tá indo pro hospital? É a mãe. Então, nesse caso, vocês lembram qual é a partícula que a gente usa? Isso, é a partícula 는. Então, 엄마는, tá? 엄마는, tá bom? E qual é o lugar que ela está indo? Para onde ela está indo agora? Pro Pyongyang. Então a gente coloca essa, então a gente coloca essa partícula e em Pyongyang. Então, 엄마는 병원에 갔어요. Minha mãe foi para o hospital. É isso. Entenderam? Até que não é difícil esse E, certo? Porque você fala o lugar, sua localização, para onde você foi, para onde você está, para onde você irá. É sua localização, o lugar para onde você vai. Simplesinho, tá bom? E agora o outro exemplo que eu quero mostrar desse E também, então é essa daqui. A gente vê o calendário, certo, gente? Aí aqui a pessoa tá falando, deixou marcadinho no calendário, que ela irá sair nesse dia aí. Como você acha que a gente poderia falar para uma outra pessoa? Que ela vai sair nesse dia que tá marcadinho aí. Então, que nem aqui na frase. 우리 가족 토요일 영관 갈게요. Tá? Então, nessa frase, que partícula vocês acham que a gente vai colocar? Então, vamos lá primeiro. 우리 가족, nossa família, né? Minha família. Então, que partícula vocês acham que a gente vai colocar nesse 가족? Isso, a gente vai falar o 는. Enquanto a minha família, de vocês eu não sei, mas enquanto a minha família, enquanto a gente aqui de casa, tá bom? É isso que quer dar. Então, 우리 가족은 토요일. 토요일 é sábado, tá? 토요일 Então, que partícula vocês acham que a gente vai colocar nesse 토요일? Isso, a gramática E. Por quê? Porque você tá falando de um tempo, né? Que dia você vai? Você tá falando que você vai no sábado. No sábado. Então, a gramática E vai nesse 토요일. Então, 우리 가족은 토요일에 영관. 영관. Que partícula a gente vai colocar nesse 영관, gente? Aí a gente presta sempre atenção no verbo ou no adjetivo que estiver no final, tá? Então, qual é esse verbo adjetivo que tá aí no final? 갈게요, né? Irei. Então, pra gente responder essa pergunta, aonde você vai? Pra onde você irá? Pro cinema, 영관. Então, a gente vai e coloca a gramática 을 ou 를 no 영화관, né? Pra você falar que pra onde você vai, né? Que lugar que você vai estar? Que lugar que você vai estar, né? Para onde tu vai, né? Para onde você irá? Que é no cinema, tá? Então a gente coloca esse, porque esse é o objeto da frase, né, gente? Que eu sempre falei. O objeto da frase vai ser sempre quando você consegue responder essa perguntinha: aonde você irá? Pro cinema, tá bom? Tá? Então a frase vai ficar dessa forma, assim: 우리 가족은 토요일에 영화관을
갈게요. Então, tipo, no sábado, nós, né? No sábado, minha família. Então, vai ficar essa frase, né? No sábado, iremos pro cinema. Vai estar com esse sentido de pro cinema, porque acaba ficando assim no português. Mas no coreano vai estar com esse ir. Tá bom, gente? Então, é dessa forma, tá? Meio dificinho, pode até ser. Mas vocês vão pegar rapidinho quando vocês forem fazendo bastante frase. Agora vamos ver a nossa última partícula de hoje, gente. E é essa. Isso. Eso. Eso. Ela pode ser um pouquinho parecida com o E, mas ao mesmo tempo tem a parecida dela um pouquinho diferente. Tá, como que a gente usa eso? Eso também se refere à localização, mas eso é mais para quando você quer falar o que você tá fazendo naquele lugar. É isso. Então, como eu falei, você vai usar isso para quando você quer falar que você faz uma ação naquele certo lugar. Por exemplo, que nem nessa figura aqui. Temos uma pessoa, ela está estudando. E qual é o lugar que ela está estudando? Na casa dela, né? Então, ela está fazendo uma ação na casa dela, que é estudar. Então, é nesses casos que a gente vai usar isso, que nem aqui no exemplo. Você vai falar com o seu amigo, pergunta. O que você está fazendo agora, né? 지금 뭐하니, né? 뭐하고 있어요? Você vai falar 지금, ou, né? 저는, ou 뒤로 coloca pra ser mais informal com seu amigo, né? 나는 집에서 공부하고 있어요. Você colocou 집에서 porque você não tá falando só que, tipo, tô na minha casa. Não, você tá falando que você está fazendo uma ação na sua casa. Então, por isso que você usou isso. Porque você tá falando que você está fazendo algo na sua casa. O que você faz na sua casa? Estudo, né? Onde você estuda? Na casa. Então, é por isso que a gente usou isso. Para vocês entenderem melhor o conceito, fazem assim. A partícula E, vocês usam ela junto com verbos que terminam no final, mais verbos de se locomover. Tipo, ir, vir, entrar, parar, subir, descer. Essas palavrinhas de se locomover, que você está indo para uma direção. Mas, como é só, já que o é só envolve mais uma ação que você faz, é só você usa já com verbos de ação, verbos que você faz algo, tipo dormir, comer, andar, correr, estudar, aprender, deitar e essas outras verbos assim de ação que você faz alguma coisa, tá? Então tenham sempre em mente isso no de vocês, tá? Se você está fazendo alguma ação, né, faça alguma ação, você pode usar, vocês usam esse só, tá bom? Mas para confundir mais a cabecinha de vocês, é costume usar, às vezes é só, escrever só E no lugar de umas frases. Então você quer falar, coloquei a coca na geladeira. Você fala, 저는 콜라를 냉장고에 넣었어. Isso, você fala 냉장고에 넣었어. Só que você colocou na geladeira, né? Colocar, você fez uma açãozinha, né? Colocar. Mas depois você fala, né? 냉장고에서 넣었어. Você fala só 냉장고에. Porque às vezes você só pode ter essa encurtada e ser só E em algumas ocasiões assim. Mas eu gosto muito de falar que você também pode usar esse E pra você falar de coisas assim de posição. Tipo, onde tá o caderno? Seu caderno está em cima da mesa. Então, eu gosto de falar que esse E também vocês também podem usar esse E em casos de posições, né, de lugares assim. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Espero mesmo. Passei algumas gramáticas assim, mas lembre-se que eu disse, são gramáticas simples, porém, vocês conseguem fazer bastante frases com elas. Então, tentam fazer umas frases usando os verbos que eu passei ontem, né? Aquelas palavrinhas que eu passei ontem pra vocês. E pra vocês não se perderem, eu vou deixar aqui
aqui embaixo a forma da estrutura, para vocês já saberem como que é a estrutura em coreano. Eu vou deixar aqui escrito para vocês e vocês tentam fazer frases com base nessa estrutura aqui. Tá legal, gente? Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado disso, tá? Espero mesmo que vocês tenham aprendido a fazer algumas frases. São umas frases bem simples, mas como eu falei, são simples, porém são divertidas. Porque vocês já estão conseguindo já fazer, tipo, já sabe falar para onde você vai, já consegue já falar que ação você tá fazendo naquele certo lugar. É bem legal, sério, é bem legal essas frases. São bem simples, porém são bem divertidas, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê amanhã na aula de pronúncias, que eu vou mostrar umas coisinhas assim de pronuncinhas simples. Mas a gente se vê amanhã então, tá, gente? Obrigada. Lembre-se, façam, né? Tentam fazer exercícios, tentam criar umas frases. Manda pra mim que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês, tá? Manda pra mim lá no meu WhatsApp. E não esqueçam de tirar o print. E não esqueçam de tirar uma foto, postar lá no Stories do Insta, marcar o nome do meu Instagram lá pra eu poder remarcar vocês por causa dessa surpresa que eu vou dar domingo. As pessoas que mais participarem das aulas, essas são as pessoas que vão ganhar um presente a mais do que eu já vou dar pra todo mundo. Tá bom, gente? Então, por favor, participam que vocês vão gostar bastante da surpresa, tá? Então é isso, gente. A gente se vê amanhã. Beijinho. Anhong!